Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 9. E nós vamos falar sobre momento decisivo. Talvez aqui você já passou por situações e momentos que foram decisivos na sua vida, que você teve que tomar decisões, que você teve que dar um passo. E eu achei interessante, eu não sabia, mas diz o Google que a expressão momento decisivo é atribuída ao fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson, não sei se é assim que pronuncia, e este é considerado o mestre da fotografia espontânea, que há muitos e muitos anos atrás, ele teve um novo jeito de fotografar. Era um momento decisivo em que o fotógrafo tinha que disparar e capturar aquela imagem que era única, que nunca mais ele ia capturar uma imagem como aquela. E daí surgiu esse tal de momento decisivo, o momento em que o fotógrafo está ali com a sua lente preparada para capturar aquela imagem única e que nunca mais ele capturaria algo igual. E esse momento decisivo em que de repente marca aquela fotografia, que marca até a história, né, daquele fotógrafo que ganha até prêmios mundiais com algumas imagens. Existem fotógrafos que trabalham só com essa captura da natureza, enfim. Então, que hoje, né, seja um momento também decisivo na nossa vida, e eu espero que você também já tenha momentos decisivos na sua vida, que esse momento em que marca a nossa história, que marca a nossa vida, assim como a história desse homem chamado Paulo, ou chamado Saulo, que está aí em Atos, no capítulo 9, do versículo 1 ao 19, e eu convido você a ler comigo. Diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Talvez Jesus está chamando alguns nomes aqui nessa noite. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar, impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que o invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Amém? Esse foi o momento decisivo na vida de Saulo.
ou Paulo. Posteriormente foi chamado de Paulo. Esse foi o momento em que Saulo foi impactado com um grande encontro que marcou a sua vida, e a partir desse momento a sua história começou a mudar. A sua história começou um novo capítulo. Então eu faço uma pergunta para mim e para você nessa noite: como viver um momento decisivo e transformador? Assim como Paulo viveu na vida dele. Como viver um momento marcante na nossa vida e que transforma toda a nossa vida. Nesse texto de Atos 9, a partir desse encontro de Paulo, desse momento decisivo e transformador na vida dele, temos aqui algumas lições que nós podemos também viver, ter como momento decisivo e transformador na nossa vida. Em primeiro lugar, se encontra no versículo 1 ao versículo 5. Deixa Deus quebrar suas limitações e prisões religiosas. Para viver um momento decisivo e transformador, deixa Deus quebrar suas limitações e prisões religiosas. No versículo 1 e versículo 2, relata um pouco de como estava Saulo. No versículo 1 começa assim, olha: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. E o respirar aqui parece aquele boi bravo que está fungando, né, roçando a terra, querendo atacar e querendo agredir alguém que está à sua frente. É exatamente essa a expressão. Paulo, como um touro bravo, perseguia a igreja. E ele perseguia a igreja não porque ele era um homem antirreligioso, não porque ele era um anticristão, as regras de Moisés, mas ele era um fariseu, ele era extremamente religioso. Ele era um homem que levava a sério aquilo que a lei de Moisés dizia. E ele perseguia a igreja justamente porque um homem chamado Jesus se dizia Deus, se dizia Salvador, maior do que Moisés, e por isso ele, como um touro, ameaçava esses cristãos que seguiam Jesus com cartas de autorização do sumo sacerdote para prender qualquer um que se dissesse seguidor de Jesus Cristo. Esse era Paulo, cheio de regras, cheio da religião, cego pela sua religião, para matar qualquer um que dissesse o contrário ou que ameaçasse a sua religião. E aí, esse zelo em prol da causa de Deus, do Deus de Moisés, fez com que Paulo começasse a atacar o próprio Deus. O zelo pela causa de Deus tornou-se um ataque contra o próprio Deus. No versículo 4, quando ele cai por conta daquela luz, a voz diz a ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele não estava perseguindo apenas a igreja, porque quando se persegue a igreja, se persegue o Senhor Jesus, se persegue o Senhor da igreja. E ele é impactado nesse momento de encontro com Jesus, quando ele cai diante de uma luz que brilha diante dos seus olhos. E essa luz começa a quebrar as limitações e as prisões religiosas de Saulo, do futuro apóstolo Paulo, porque a luz de Cristo brilhou sobre ele. A luz de Jesus brilha sobre qualquer escuridão. A luz de Jesus te chama e brilha sobre a sua vida. Ele está te chamando, a voz de Jesus te chama, assim como chamou Saulo. Não tem como dizer que não há conversão por falta da voz de Deus ressoar nos corações, ressoar nos ouvidos, por falta de luz de Cristo. Porque Jesus está no mundo através da sua igreja. E o seu Espírito Santo está na igreja. E nós precisamos quebrar, quem sabe, muitas limitações e prisões religiosas cada dia mais, assim como Deus quebrou na vida de Paulo. O versículo 3 fala que brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E lá em Atos 26,
ele vai dizer, quando ele relata esse encontro decisivo que ele teve com o Senhor, ele diz, uma luz mais forte do que a luz do sol. Disse que Paulo estava ali a caminho de Damasco por volta do meio-dia. Eu não sei se vocês saíram na rua hoje, mas hoje estava um solzinho ardido, não estava? Mais ou menos 30 graus, uma luz mais forte do que o sol, tão forte que deixou Paulo cego. E o evento foi tão marcante na vida dele, que ele cai e ele pede a identidade de quem está confrontando ele. Quem és tu, Senhor? E quando ele diz, quem és tu, Senhor? Não é apenas um termo de respeito, quem é o Senhor que está falando comigo? Mas o Senhor dá a ideia de mesmo de um ser celestial. Quem és tu, Senhor? Quem és tu? Quem é você que está falando comigo? E Paulo então começa a ser transformado. Suas limitações religiosas, suas prisões religiosas vão sendo quebradas. E Saulo, como um touro, como um lobo valente, cruel, feroz, vai sendo transformado em ovelha e vai sendo formado em seu caráter um pastor. É tanto que ele se torna pastor, ele se torna líder de líderes, ele se torna fundador de igreja, conselheiro, mentor. É uma história linda que é transformada pelo poder da luz e da voz do Senhor Jesus. Porque não tem momento como este, e a partir de então, ficar o mesmo. Não tem como ouvir a voz do Senhor Jesus, não tem como ver a luz do Senhor Jesus e não ser diferente. E continuar fazendo as mesmas coisas, pensando do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, vivendo do mesmo jeito, não tem como. E eu digo isso por mim. Saulo é transformado nesse encontro decisivo e só é possível sair da religiosidade, das prisões religiosas, dessas limitações, tendo um encontro decisivo com a verdade, que é Jesus. Jesus é a verdade. Jesus nunca se instituiu como religião. Ele é o Salvador. Ele é a verdade que liberta. E quem sabe, assim como Paulo, muitos crentes estão precisando se converter a Jesus, a verdade, e não a religião. O último censo de 2018 mostra que 31% da população brasileira se professa evangélica, 50% se professa católica. Mas, infelizmente, as mudanças que acontecem, a transformação na vida desses 31% de evangélicos, desses 50% de católico, é muito pequena. Está faltando momentos decisivos na vida dos crentes, para deixar de ser apenas crente e se tornar discípulos do Senhor Jesus. Amém? De se desprender de liturgias religiosas, de conceitos religiosos, de tradições religiosas e se converter e seguir a verdade de Jesus Cristo. Deixa Deus quebrar essas limitações religiosas na sua vida. Religião não salva, regras não salvam, é Jesus que salva. Ele é o único Senhor e Salvador.